Capítulo 20. O problema da mistura. Você sabe por que muitos crentes hoje têm uma perspectiva confusa sobre Deus? O que teria levado os crentes a pensar que Deus algumas vezes está zangado com eles e em outras vezes se agrada deles? Por que alguns crentes pensariam que seu Pai Celestial os puniria com doenças e enfermidades, quando seria impensável para eles infligir tais medidas draconianas a seus próprios filhos, o que contribui para esta aparente esquizofrenia que existe no corpo de Cristo hoje? Eu proponho a você que esta confusão deriva do chamado galancianismo. O galancianismo é essencialmente uma mistura de alianças. É uma doutrina que combina ensinamentos sobre Deus que contém um pouquinho da lei e também um pouquinho da graça. A igreja na Galácia estava lutando contra isso e, considerando o tom severo do apóstolo Paulo ao escrever aos Gálatas, é óbvio que ele pontuou essa questão muito seriamente. Você nunca vai encontrar Paulo dizendo aos crentes na igreja de Corinto: ó coríntios tolos, embora saibamos que a igreja em Corinto estava uma bagunça. O povo estava envolvido em todo tipo de pecados aparentes. Eles estavam envolvidos em rixas, invejas e ciúmes, e alguns deles estavam indo para o templo das prostitutas. Havia crentes processando uns aos outros na justiça. As pessoas também estavam usando inapropriadamente os dons do Espírito. Em suma, havia todo tipo de atividades imorais acontecendo na igreja de Corinto. Havia um caos total. Nem assim Paulo os chamou de coríntios tolos, ou, em nosso moderno vernáculo, coríntios estúpidos. Pesquise em sua Bíblia, você não vai encontrar nenhuma ocorrência. Ao contrário, Paulo aceitou os coríntios e disse-lhe: fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele falou a eles positivamente, assegurando-os de que não lhe faltasse nenhum dom, e que fossem confirmados até o fim, e que fossem irrepreensíveis para o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não é maravilhoso? Uma doutrina errada é pior que um comportamento errado. Agora observe o absoluto contraste entre o tratamento de Paulo para a igreja de Corinto e para a igreja da Galácia. Para a igreja da Galácia ele disse: ó tolos Gálatas, quem vos enfeitiçou? E acrescentando diz novamente: sois assim insensatos? Paulo estava zangado. Ele ficou transtornado pelo que estava acontecendo na Galácia e deixou claro que não estava nada feliz com os Gálatas. Muitas pessoas esperariam que Paulo ficasse mais indignado com os crentes em Corinto, mas ele não ficou. Sua intensa reação para com a igreja na Galácia revela o que é prioritário para Deus. Fica claro que, aos olhos de Deus, crer numa doutrina errada é pior do que ter um comportamento errado. Para o caso de você não ter entendido da primeira vez, vou dizer novamente: para Deus, uma doutrina errada é muito pior do que um comportamento errado. Quando surgiu o comportamento errado em Corinto, Paulo foi legal com os crentes. Ele foi capaz de lidar com o comportamento errado deles, porque sabia que a graça de Deus era capaz de cuidar da orgia de comportamento errado deles. Foi por isso que ele conseguiu falar positivamente com eles e até mesmo dizer: dou sempre graças a Deus a vosso respeito, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus.
Mas quando surgiu uma doutrina errada na Galácia, ele censurou os crentes ali, porque eles anularam a graça de Deus ao misturá-la com a lei. Logo no primeiro capítulo de Gálatas, Paulo diz: admira-me, ou como você e eu diríamos hoje, estou chocado. O que chocou a Paulo? Ele prossegue: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Paulo estava zangado, porque os gálatas estavam se distanciando da graça de Cristo para um evangelho diferente, e porque havia algumas pessoas que queriam perverter o evangelho de Cristo. Paulo tinha pregado o evangelho da graça aos gálatas, mas ele descobriu que havia judaizantes que introduziram elementos da lei entre eles, misturando a graça de Deus com a lei. Não subestime este problema. Foi um problema sério e deixou Paulo muito zangado. Mas Paulo era cheio do Espírito Santo e sua ira era inspirada no Espírito. Portanto, ela nos beneficia para nos ajudar e realmente entender por que a mistura da lei com a graça o irritou tanto. A graça é a solução para o comportamento errado. Imagine que você tem uma pilha de roupa suja em sua sala de estar e todo dia a pilha se torna maior. O mau cheiro da pilha se torna mais forte e mais insuportável cada dia que passa. Isso é um grande problema? Bem, depende. Enquanto a máquina de lavar estiver funcionando, não será um problema por muito tempo. Não importa quanta roupa suja você tenha, enquanto sua máquina de lavar estiver funcionando, ainda há esperança. A roupa suja se tornará um problema somente se você destruir ou se livrar da máquina de lavar. Sem uma máquina de lavar, a roupa suja que está se empilhando certamente se torna um grande problema. O que você vai fazer com toda essa roupa suja se não tiver uma máquina de lavar funcionando corretamente? Veja, a roupa suja é o comportamento errado e a máquina de lavar é a graça. Agora, não me interprete mal, pois certamente não queremos que nossas casas fiquem fedendo. Mas se você tem um comportamento errado enquanto houver graça na igreja, ela vai ensinar e dar a você o poder de superar seu comportamento errado. Mas se não houver graça na igreja, ou se a graça estiver misturada com a lei e anulada, então que esperança há para superar seu comportamento errado? Permitindo que a mistura perverta o evangelho de Cristo. Foi por isso que Paulo teve de ser firme com os gálatas. Ao permitir que a graça fosse misturada com a lei, os gálatas tinham pervertido o evangelho de Cristo. Paulo tinha pregado o evangelho da graça a eles, mas depois que ele se foi, alguns judaizantes vieram e lhe deram mentiras tais como: sim, é bom que vocês estejam salvos pela graça, mas não é o suficiente para vocês terem apenas a Jesus. Vocês devem conhecer e obedecer a lei de Moisés para agradar a Deus. Em essência, eles estavam dizendo: a graça é boa, mas a graça deve ser balanceada com a lei. Então, eles ensinaram aos gálatas coisas como os 10 mandamentos e lhes disseram que tinham de ser circuncidados. A resposta de Paulo foi declarar uma dupla maldição sobre aqueles que pregassem um falso evangelho aos gálatas. Sua postura rígida para com aqueles que pregavam essa mistura representa o coração de Deus hoje. Você não pode balancear a graça com a lei. Pastor Prince, você acredita na graça, enquanto eu acredito que se deve guardar a lei para ser justificado. Realmente importa se eu acredito em algo diferente de você? Bem, importou bastante para Paulo a ponto de ele pronunciar uma maldição dupla.
Muitos crentes não acham que é uma questão séria ter mistura, mas nossa resposta à mistura da lei com a graça deveria estar alinhada com a de Paulo. Ele ficou chocado que os Gálatas estivessem misturando lei e graça. Em muitos lugares hoje, o problema não é a lei pura em si. Você não encontra a lei pura nas igrejas cristãs. O que você vai encontrar em muitos lugares hoje é a mistura de lei com graça. Você vai ouvir ensinamentos que combinam a antiga aliança com a nova. Você vai ouvir coisas como: sim, você está salvo pela graça, mas agora que está salvo é melhor não se garantir só com ela. Precisa começar a viver uma vida santa, guardando os 10 mandamentos. Isso se chama mistura. Você tem um pouquinho de graça e um pouquinho de lei. Muitos crentes pensam que isso, balancear lei e graça, é certo e tudo bem. No entanto, o Senhor me mostrou que o que o homem chama de balanceamento, Deus chama de mistura. Meu amigo, você não pode balancear lei e graça. Ou sua justificação é inteiramente uma obra da graça de Deus, ou é por suas próprias obras. Sua graça será anulada quando você adicionar, ainda que só uma pequena mistura dos esforços humanos para ser justificado. Isso é sério. Deus odeia a mistura. Enquanto a maioria das pessoas não tem problema algum em concordar que foram salvas pela graça, elas, porém, ainda se sujeitam à lei. Estão dependentes das obras da lei, ou sua obediência à lei para ganhar, obter ou merecer as bênçãos de Deus. Quando fazem algo bem feito, segundo sua avaliação, esperam ser abençoadas, mas quando ficam aquém ou falham, elas amontoam sobre si culpa e condenação e esperam ser punidas. Graça é o favor imerecido, inalcançável e inadquirível de Deus. No momento em que você tenta merecer o favor gratuito de Deus, sua graça é anulada. Na nova aliança, Deus não quer que sejamos abençoados quando obedecemos à lei e amaldiçoados quando falhamos. Esse sistema não soa um tanto espantosamente parecido com a antiga aliança? Graça é o favor imerecido, inalcançável e inadquirível de Deus. No momento em que você tenta merecer o favor gratuito de Deus, sua graça é anulada. Na nova aliança, Deus quer que sejamos abençoados por causa de seu Filho e do que ele fez na cruz. Não tem nada a ver com o nosso desempenho ou capacidade de guardar a lei. Aqueles que ficam tentando se justificar por sua própria observância da lei, ainda têm a mentalidade da antiga aliança. Mesmo que professem que estão na nova aliança, eles retornaram ao velho sistema que estava baseado em obras e obediência, em vez de crer no novo sistema que está baseado na fé e na crença. Quando há uma mistura entre a antiga e a nova aliança, entre a aliança da lei e a aliança da graça, você perde os dois e os benefícios das duas alianças são anulados. Como sabemos disso? Qual a base bíblica disso? Vamos dar uma olhada no que Jesus diz. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo rompe os odres. O vinho é derramado e os odres são destruídos. Mas o vinho novo deve ser colocado em odres novos. Marcos 2:22. Quando compartilhou sobre o vinho novo e os odres velhos, Jesus estava se referindo a quê? Ele estava se referindo à mistura das duas alianças. O vinho novo representa a nova aliança da graça, enquanto o odre velho representa a antiga aliança da lei. Você já viu um odre velho alguma vez? Eles são frágeis, pesados e inflexíveis. Essa é a lei. Ela é inflexível. E quando você despeja o vinho novo da graça dentro do odre velho da lei, você perde os dois, porque o odre vai se romper, o vinho vai se derramar.
As virtudes de ambas, tanto da antiga quanto da nova aliança, serão eliminadas e perdidas. Não consigo entender porque muitos crentes ainda estão tentando balancear lei e graça. Se você estiver a favor da lei, seja a favor da lei completamente. Se for a favor da graça, então seja a favor da graça completamente. É impossível balancear a ambas. Foi por isso que Jesus também disse: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Apocalipse 3, 15 ao 16. Ao longo de anos, tenho ouvido pregadores ensinando que em Apocalipse 3, 15 ao 16, Jesus estava se referindo às pessoas que não são crentes, brasas vivas de Jesus. Você já ouviu essa expressão antes? E o que crente brasa viva de Jesus significa? Tradicionalmente, fomos ensinados que isso significa que você está lendo 10 capítulos da Bíblia por dia, testemunhando para seus colegas e frequentando cada reunião de oração que você encontrar. Ser frio significa apenas o oposto, quando você para de fazer essas coisas inteiramente. O versículo tem sido pregado sempre como se tratasse das nossas ações e comportamentos. Mas Jesus disse que preferia que fôssemos frios ou quentes e não mornos. Isso não faria sentido se ele estivesse se referindo a ações e comportamentos, porque se mornos por Jesus, ainda seria melhor do que ser completamente frio, certo? Então, por que ele quis que a igreja de Laodiceia fosse fria, já que eles não eram quentes? Ora vamos, eu sempre digo à minha congregação, quando vierem aos cultos, não se esqueçam de trazer seus cérebros com vocês. Não se apegue a tudo que você ouve. Você precisa provar a mensagem e assegurar-se de que ela é consistente com o Evangelho de Jesus. Evangelho simplesmente significa boa nova. Então, se o que você está ouvindo não é uma boa nova, mas em lugar disso coloca medo, dúvida, julgamento e condenação em seu coração, jogue isso fora, meu amigo, porque isso não é o Evangelho de Jesus. Seja quente ou frio, não morno. Agora você gostaria de conhecer o que Apocalipse 3, 15 ao 16 realmente significa? Os dois versículos só fazem sentido quando são interpretados à luz da mistura das alianças da lei e da graça na igreja de Laodiceia. O Senhor estava dizendo que ele queria a igreja fria, inteiramente sob a lei, ou quente, inteiramente sob a graça. Veja se você estivesse ao menos completamente sob a lei. Isso levaria a se desesperar e correr para os braços seguros de Jesus. A lei revelaria a você sua iniquidade e incapacidade de manter a medida completa dela. E isso levaria a reconhecer sua necessidade da graça de Deus. Mas quando você tem uma mistura na qual acredita na graça, mas ainda fica na lei, você neutraliza o poder de convencimento da lei para trazê-lo ao fim de si mesmo e levá-lo a clamar pela graça do Salvador. É por isso que você não pode ser frio e quente ao mesmo tempo, ou estar a favor da lei e da graça ao mesmo tempo. No momento em que você empreende esforços para balancear a graça com a lei, você neutraliza ambas e cada aliança é roubada de seu efeito completo em sua vida. Você se torna morno por causa da mistura, e Deus odeia a mistura, porque ela lhe rouba o poder de reinar em vida por meio da abundância da sua graça. Você não pode colocar vinho novo em odres velhos. Você perde os dois. Tentar balancear graça e lei rouba de você o poder de reinar em vida por meio da abundância da graça de Deus. Isso é exatamente o que Paulo estava dizendo aos Gálatas quando lhes explicou o propósito da lei. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé.
Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Gálatas 3:24 ao 25. A lei era nosso tutor, ou de acordo com a versão em inglês King James, era nosso bedel, para nos conduzir ao fim de nossos esforços e a Cristo. É impossível para o homem manter o padrão da lei. Os fariseus rebaixaram a lei a um nível em que a puderam guardar. Eles realmente pensavam que suas obras, suas leituras das Escrituras e suas orações em voz alta poderiam justificá-los. Mas quando Jesus entrou em cena, suas palavras mais duras, eles o chamou de raça de víboras. Foram reservadas para esses verdadeiros legalistas. Jesus elevou a lei de volta ao seu padrão puro. De acordo com ele, se você apenas fantasiar sobre uma mulher, você é culpado de adultério. Se apenas ficar zangado com o irmão sem motivo, você é culpado de assassinato. Pastor Prince, esse é um padrão impossível. Todos nós vamos falhar. Exatamente. Finalmente você está entendendo. Jesus estava mostrando para nós o verdadeiro padrão da lei e da santidade de Deus. É impossível para o homem guardar a sua lei. Se você não estiver a favor da graça, então se certifique de ser inteiramente frio, ou seja, de estar completamente debaixo da lei. Não misture lei e graça. Se você se colocar completamente sob a lei, descobrirá que ela será seu tutor para conduzi-la ao fim de si mesmo. Quando finalmente entender que não pode salvar a si mesmo, você se voltará para o Salvador e sua graça e preencherá seu coração. Repare, se você pensa que pode, suas mãos ficam atadas e Deus não pode. Mas quando você sabe que não pode, é quando Ele pode. Captou? Você pode salvar a si mesmo? Antes de uma salva-vidas tentar resgatar alguém que esteja se afogando, ele esperará até que a pessoa desista de seus esforços para se salvar. Se a pessoa ainda está lutando com suas mãos e pernas, se debatendo e chutando para todo lado, um salva-vidas bem treinado não vai chegar perto dessa pessoa ainda. Porque ele sabe que se pular na água, os dois afundarão. Então, embora o salva-vidas queira salvar a pessoa se afogando, ele não pode fazer isso até que ela fique exaurida de sua força e desista de tentar de se salvar. Então, ele imediatamente agarra e prende a pessoa junto a si e a conduz em segurança. Do mesmo modo, quando você acha que ainda pode se salvar, a graça de Deus não flui. Se você misturar a lei e a graça, ambas vão afundar e você perderá ambas. Em outras palavras, a pessoa que está se afogando deve saber que está se afogando e que não pode se salvar por si mesma. Ora, isso não é uma grande revelação? Só quando a pessoa desiste de seus esforços, a graça pode vir e resgatá-la. Jesus não teve efeito sobre os fariseus, justamente porque eles pensavam que eram autossuficientes em sua observância da lei e não viam necessidade de um Salvador. Eles não tiveram a revelação de que estavam se afogando, caindo da graça. Paulo disse aos Gálatas: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Essa é a verdadeira definição de cair da graça. Hoje, quando alguém peca, os ministros dizem que a pessoa caiu da graça. Mas Paulo nunca disse aos coríntios que eles tinham caído da graça. A despeito de todos os seus pecados, cair da graça, então, é pender para a lei. Observe que a graça é o patamar mais alto. Se você está sob a lei, você caiu do patamar mais elevado, o da graça. Na Arca da Aliança, o propiciatório está posicionado acima dos 10 mandamentos.
você cai da graça quando volta para os 10 mandamentos. A lei faz dos esforços humanos um tudo, ao passo que a graça dá toda a glória a Deus. Foi por isso que Paulo disse aos Gálatas que o Evangelho não é o Evangelho para agradar ao homem. Essencialmente, ele estava dizendo: se eu quisesse agradar ao homem, pregaria a lei. As pessoas legalistas reagem quando ouvem que não podem mais se vangloriar de seus próprios esforços em manter a lei. As únicas pessoas que apreciam a graça são aquelas que chegaram ao fim de si mesmas, ao fim de seus próprios esforços para se salvar. Elas tentaram repetidas vezes até que finalmente desistiram e admitiram que não eram capazes de satisfazer o padrão inflexível da lei. É quando estão prontas para receber o favor imerecido de Deus, sua graça salvadora. Todos nós somos contra o pecado, mas a graça é o poder para sair dele. Meu amigo, todos nós somos contra o pecado, mas a graça é o poder para sair dele. Quanto mais embaraçado fica com a lei, mais a lei vai incitar o pecado em você. A lei foi planejada para expor o pecado. É triste que muitos pregadores se recusem a aceitar o evangelho da graça, até que eles mesmos são pecos em pecado. Só quando finalmente estão enlaçados pelo pecado, eles realmente percebem que somente a graça pode lhe dar o verdadeiro poder sobre o pecado. Foi isso que Paulo assegurou quando disse: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, e sim da graça. A boa nova é que você pode embraçar a graça do nosso Senhor hoje e ter domínio sobre o pecado hoje. Minha jornada para entender a graça. A propósito, para o caso de você estar se perguntando, eu não fui apresentado ao Evangelho da Graça por causa de nenhum pecado moral. O Senhor revelou sua graça a mim por meio das minhas próprias lutas contra todos os ensinamentos errôneos que eu tinha recebido na juventude. Ouvi tantos legalistas pregando que eu realmente acreditava que tinha perdido a minha salvação. Acreditava que tinha cometido o pecado imperdoável da blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu caminhava pelas ruas evangelizando as pessoas, pensando o tempo todo que tinha perdido a salvação. Fiz isso porque esperava que um dia aqueles a quem eu testemunhasse fossem para o céu e Deus lhe perguntaria: como você foi salvo? E eles diriam: por causa de alguém chamado Joseph Prince. Então Deus perceberia que eu estava no inferno e ele se lembraria de mim. Eu realmente acreditava nisso. Tentei com toda a minha vontade, com toda a minha força e vigor manter a lei. Eu confessava todos os meus pecados quase a cada minuto, até minha mente estar prestes a explodir. Mas somente quando cheguei ao fim de mim mesmo, enxerguei minha necessidade do meu lindo Salvador, Jesus Cristo. E foi então que ele abriu os meus olhos para a nova aliança da graça. Bem, essa foi minha jornada de descoberta do Evangelho da Graça. Por isso, meu amigo, eu sei o que significa estar debaixo da lei. Minha experiência pessoal evidenciou a impossibilidade de manter a lei, e isso me levou a Cristo, exatamente como Paulo disse que aconteceria. É tempo de sair da Babilônia. Amado, misturar lei e graça é perigoso. Isso levará à confusão, levará você a pensar que Deus algumas vezes se agrada de você, mas em outras está zangado com você. A confusão lhe faz acreditar que o mesmo Deus que cura hoje pode também puni-lo com uma doença no dia seguinte. A mistura conduz à confusão e Deus não é o autor da confusão. Mas louvado seja Deus, a revolução do Evangelho está libertando as pessoas ao redor do mundo. Eu vejo o corpo de Cristo saindo da Babilônia.
A palavra Babilônia significa confusão pela mistura. E eu vejo a igreja saindo do cativeiro da mistura e da confusão. Aleluia! A igreja esteve na Babilônia por tempo demais, mas está saindo. Meu amigo, é tempo de você sair da mistura e da confusão. Escolha a aliança da graça ou a aliança da lei. Ou você desfruta as bênçãos de Deus por meio do seu favor imerecido, inalcançável e inadquirível, ou acredita em seus esforços próprios e em seu próprio comportamento para merecer, atingir e adquirir favores do Senhor. Você não consegue manter os dois. Eu oro para que você escolha o primeiro. Saia da Babilônia e desfrute a abundância da graça de Deus hoje.